Olá, tudo bem com você? Eu sou Valéria Baptista e você está sintonizado no canal da Cloud. Hoje nós vamos falar sobre RBAC, Role Based Access Control, as famosas permissões dentro do Azure. Vamos tirar as suas dúvidas sobre as permissões entre recursos e no Active Directory. Essa aula promete, então vem comigo que hoje tem bastante conteúdo. Bora lá! Então, no vídeo de hoje, vamos falar sobre o RBAC. Quem é esse cara, para que ele funciona e por que é importante nós sabermos administrar as permissões corretamente, falando do Azure. Dentro do roadmap hoje do nosso curso, nós vamos falar sobre o que é o RBAC, nessa definição de funções, como que é feita a atribuição para os usuários, quais que são as funções dele versus as funções do Azure Active Directory, que não é a mesma coisa, como que nós fazemos as autenticações e também a atribuição dessas funções de RBAC. Então, pessoal, falando sobre o controle de acesso baseado em função ou RBAC, né, dependendo do idioma que você for fazer a sua prova, o que ele traz para nós de conteúdo? Primeiramente, nós estamos falando sobre o gerenciamento de acesso de uma pessoa. Quando a gente faz uma comparação, seria como dar permissionamento para o nosso usuário dentro do Azure a realizar alguma função. Por isso que mais à frente a gente vai olhar bem qual que é a diferença entre essa questão do RBAC e o permissionamento do Active Directory. Porque o que acontece? Dentro do Azure, nós temos os recursos. Você tem máquinas virtuais, tem web apps, tem cluster Kubernetes, tem N funções em cima de todos esses itens. Você pode dar um acesso, por exemplo, para uma pessoa apenas fazer uma leitura. Você pode dar acesso para que ela realize a uma determinada atividade e você pode dar um acesso de owner para uma pessoa, dependendo, né, da função dela dentro daquele recurso, um grupo de recursos ou até mesmo no nível da subscrição. Então, quando nós falamos sobre o acesso que a pessoa vai ter dentro do Azure, nós estamos falando de RBAC em cima dos recursos. Por isso que nós temos essa questão diferente entre um termo e outro. Então, aqui falando sobre os conceitos do RBAC, a gente tem essa questão do Security Principal, né, que é um item de conceito mesmo, que ele está representando para nós algo que está solicitando acesso ao recurso. Vai ser o meu usuário, por exemplo, qual que é a definição dessa regra? Ou seja, as permissões que ele vai ter, as permissões que ele vai poder executar. O escopo, nós estamos falando sobre o nível de acesso. Por exemplo, eu posso dar um acesso para alguém a um recurso específico, por exemplo, a uma VM, eu posso dar o acesso em um resource group, eu posso dar acesso a nível de subscrição. Esse acesso pode ser para uma ou mais pessoas, e este acesso também pode estar determinando o nível, o que essa pessoa consegue fazer. Ela pode ter N níveis falando de Azure. Então, aqui, esse assignment, eu estou dizendo a definição dessa função. Perceba que quando nós falamos da questão do permissionamento, isso não é responsabilidade da Microsoft, e sim nossa responsabilidade. E é muito importante quando nós damos as permissões, e mais à frente nós vamos falar também sobre outros itens característicos de permissão, níveis de permissão. Além disso, também o tempo que uma pessoa pode ter uma permissão ou outra, porque só porque essa pessoa precisa de um nível elevado, não quer dizer que ela precisa deste nível elevado o tempo todo, porque nós temos aqui diversas questões de segurança. Eu sempre costumo falar que às vezes nós trazemos vícios do ambiente on-premise para o ambiente de nuvem. Nós não precisamos dar o acesso para um colaborador o tempo todo e você não tem a necessidade de dar um acesso além daquilo que ele deveria ter, porque além da questão de segurança, você vai estar liberando um permissionamento além do necessário, e essa pessoa pode criar recursos que ela não deveria poder fazer, alterar coisas que não deveria poder fazer. Então, dentro desse contexto, você está dando permissões além do necessário. Isso pode gerar um problema dentro da sua empresa, até mesmo em questões de auditoria, ou a pessoa a quem você está dando essa permissão,
ela pode não ter assim uma noção tão técnica das permissões que ela tem e acabar se atrapalhando, fazendo alguma coisa errada, prejudicando o funcionamento do seu ambiente. A parte de RBAC é um item que cai bastante em prova, principalmente na 104, na prova da 305 também temos itens como este, e é muito importante que você entenda a diferença entre toda essa questão de permissionamento e entender como aplicar da forma correta dentro do ambiente seu, né, de trabalho. Então, falando sobre essa questão de definição de função, geralmente nós somos cobrados em prova por três principais funções. É claro que se a gente for olhar, né, depois a gente vai no portal, né, ao final dessa aula, para avaliar modelos, né, de permissão que já existem prontos, lembrando que esses modelos eles são padronizados, mas nós podemos alterá-los também. Semelhante ao item de policy do nosso último vídeo, eu comentei que já existem policies prontas, mas nós podemos criar policies personalizadas. As permissões seguem essa mesma linha de raciocínio. Mas falando da nossa prova, pessoal, é importante você entender três principais funções. São elas o contributor, o reader e o owner. O contributor, ele geralmente joga mais em termos de prova, mas seguindo a linha. Se eu sou o owner da minha subscrição ou o owner de um recurso, de um grupo de recursos, eu sou aquele que tem plenos poderes. Então, através de mim, eu posso dar permissões a outros colaboradores dentro daquele recurso, grupo de recursos ou subscrição que eu sou o dono. Então, essa é a minha permissão. Minha permissão é full. Tenho permissão sobre todo este recurso, grupo, subscrição e posso dar permissão a outro elemento. Ok. Quando nós falamos do contributor, nós estamos falando de uma pessoa que ela tem plenos poderes de criação de recursos, alteração, deleção, entre outros, porém, ela não consegue dar permissão a outra pessoa. Então, aqui nós temos um sucinto, mas muito diferencial, digamos assim, detalhe que vai determinar quem é quem. O owner é aquele que pode fazer tudo, mas ele tem essa questão de dar a permissão para outro. O contributor, ele consegue fazer tudo, mas não consegue dar aquela permissão dentro daquele grupo de recursos, por exemplo, a outra pessoa. Ele tem plenos poderes, mas não consegue dar isso a ninguém. E o reader, né, como o próprio nome já diz, é aquele que vai ser somente leitura. Ele consegue olhar tudo, mas não consegue alterar nada. Em termos de prova, questões típicas que nós costumamos ver falam sobre que você precisa dar uma permissão para alguém acessar um determinado recurso. E qual é a permissão que você precisa ter para efetivamente conseguir fazer isso? Você precisa ser o owner daquele recurso, né? Então, para isso é aquele diferencial. E se você quiser dar uma permissão para alguém, mas essa pessoa não necessariamente precisa atribuir permissões para outros, ela pode ser um contributor. Agora, se você quiser que uma pessoa apenas faça a leitura, né, de um determinado recurso, ela vai ter essa função de reader. Existem outras questões que podem cair em prova, com certeza, mas nós temos que ter esses três itens como, né, o nosso ponto de partida. É sempre vale a pena a gente olhar outras, mas lembrando, em questão de permissionamento, depois lá no portal você vai ver que existem muitas, muitas mesmo. Por isso que a gente se concentra mais e o próprio material da Microsoft, ele foca nestas três permissões. Então, recapitulando, o owner é aquele que consegue fazer tudo e dar permissão para outras pessoas. Um contributor consegue fazer tudo, mas não consegue dar permissão. E o reader é aquele que consegue ver tudo dentro daquilo que ele tem acesso, é claro, mas ele não consegue efetuar nenhuma ação. Ele só consegue consultar. Sobre essa questão de atribuição de função, aqui nós temos os pontos relacionados aonde nós vamos avaliar como que isso é atribuído dentro do Azure. Então aqui nós temos nesse campo 1, Security Principal, eu posso atribuir a permissão para um usuário, um grupo de usuários ou até mesmo para um serviço. Primeira coisa que eu tenho que saber,
quem vai receber esta permissão? Eu vou estar atribuindo para quem? Nosso primeiro ponto. O nosso segundo ponto é a definição dessa regra. Então, aqui nós temos o owner, temos o contributor, temos o reader, e aqui a gente pode ver que aparecem outros elementos, né? O backup operator, temos o security reader, temos o contributor novamente, temos aqui uma permissão para abertura de tickets e também um operador de máquinas virtuais. Aqui são aqueles itens a mais. O que acontece? Nós temos a definição da regra, aqui nós temos o modelo que vai ser atribuído e o escopo. Então, eu preciso saber quem vai receber essa permissão, que permissão é essa que eu estou dando, né? Então, aqui nosso item 2, e partindo para o nosso item 3, aonde eu vou dar esse permissionamento. Aqui nós temos o grupo de gerenciamento que está acima da subscription, então aqui eu posso atribuir diretamente, posso atribuir na subscription também, posso atribuir em um resource group ou em um recurso. Lembrando que se eu atribuo uma permissão para alguém, por exemplo, eu tenho o meu usuário lá, XPTO, e eu dou a permissão para ele de contributor em um resource group. Tudo que estiver ali dentro do resource group, por definição, por herança, ele vai receber a permissão também. Se eu dou a permissão para alguém em nível de subscription, tudo aquilo que está dentro da subscription, a pessoa vai ter aquele acesso, vai estar sendo herdado. Então, aqui a gente trabalharia dentro de um modelo de árvore, né, que soa um pouco mais familiar. Tudo aquilo que está dentro, né, daquele recurso, eu estou dando a permissão. Agora, se dentro de um resource group eu tenho um host, eu vou lá e eu dou permissão ali naquele host para uma pessoa, o restante dos itens existentes no resource group não são alterados. Eu vou alterar apenas naquele único item onde eu estou dando a permissão. Por que isso? A ideia aqui é que nós venhamos a dar a permissão necessária apenas aonde aquela pessoa, né, o indivíduo, de fato precisa do acesso. Pessoal, falando assim de cloud, hoje nós temos muitas pessoas envolvidas com as atividades, né, do dia a dia. Essas pessoas conseguem fazer muitas coisas. O problema é que às vezes a pessoa não tem a devida instrução e ela acaba fazendo alterações que prejudicam, né, o andamento da operação nossa do dia a dia. Então, para evitar esse tipo de problema, evite ao máximo dar permissões elevadas a pessoas que ainda não são capacitadas o suficiente ou que podem gerar problemas, né, dependendo daquilo que ela vai criar. Então, você precisa garantir e se blindar, né, se proteger de passar uma permissão indevida. Por isso que aqui nós temos toda essa questão. E a Microsoft gosta de perguntar, de praxe, né, nas provas, com essa questão de permissionamento, né? Então, eu preciso liberar acesso a tal recurso. Qual que é o nível de permissionamento que eu preciso dar? Essa pessoa precisa ter acesso neste resource group e depois disso ela precisa liberar o acesso para outra pessoa. Que permissão que eu preciso dar para ela? Para ele quer jogar com você para ver se você já entendeu qual que é a moral da história e como que essas permissões são aplicadas. Então, isso é muito importante, não só falando de prova, mas no dia a dia, dar as permissões conforme o necessário. E continuando aqui, a gente vai falar sobre as funções do RBAC versus as funções do Azure. Então, perceba que quando nós estamos falando sobre o gerenciamento em cima de RBAC, nós estamos trazendo aqui o acesso a recursos do Azure. Sempre leve em consideração, RBAC, estou falando de recursos, estou falando de dar permissão a um grupo de recursos, a um recurso específico, a minha subscrição. Quando nós falamos do Azure AD, nós estamos falando aos objetos do AD. Então, são coisas totalmente distintas. Quando nós falamos do RBAC, aqui nós estamos falando de vários níveis. Por que vários níveis? Porque eu posso dar o permissionamento no Management Group, na subscrição,
Dentro de um grupo de recursos, há um recurso específico, há vários recursos soltos, digamos assim, dentro da minha subscrição. Então, é aquele nível mais refinado, sabe? Eu preciso dar acesso aqui, aqui e mais aqui. E quando nós falamos do Azure AD, nós estamos falando do nível de locatário. Claro, que quando a gente fala sobre como que a gente vai acessar essas permissões, como nós vamos fazer a alteração, perceba que aqui é bastante semelhante. Na parte do Azure, né, o RBAC, por exemplo, a gente vai falar em cima do Azure, no portal tradicional, CLI, PowerShell, API REST, Resource Managed Templates, padrão. Quando a gente fala sobre isso em termos de Azure AD, aqui a gente vai ter o 365 também, lembrando, né, que eles sincronizam os usuários, o próprio Graph, né, o PowerShell e o Active Directory, né, do Azure. Então aqui a gente tem uma administração um pouco diferenciada, mas é importante você entender o seguinte, por exemplo, eu posso ter uma pessoa que tem um acesso de Global Administrator, por exemplo, dentro do Azure AD e essa pessoa não consiga fazer um único Resource Group. Aí você fala assim, nossa, mas como assim essa pessoa não consegue se aqui ele tem uma permissão altíssima? Porque não é essa a questão. A questão é que aqui nós estamos falando dos objetos e aqui nós estamos falando do acesso a recursos. Isso causa, sim, bastante confusão no início, é natural, mas é importante você entender que essas definições, elas são extremamente distintas. Acesso a recursos, acesso a objetos. E é claro, você pode criar a sua função personalizada, né? Lembrando, policies eu posso criar, a questão da permissão eu posso criar, eu posso baixar um template já existente, alterar conforme a minha própria necessidade. Eu tenho já uma série de funções prontas, mas existindo a necessidade, sim, você pode criar o seu, sem problema nenhum. A parte da autenticação do RBAC, aqui é bastante importante a gente trazer essas definições. Perceba que aqui nós temos, por exemplo, começando por esse lado, a parte do Azure AD, onde a gente tem essas permissões já padrão. Posso ser um global admin, um admin de aplicações, um developer, até mesmo um billing admin, né? Eu estou falando aqui dentro do meu contexto de Azure Active Directory. Agora, partindo daí, aqui no nível, né, de Management Group ou grupo de gerenciamento, aqui sim eu vou ter as minhas regras de RBAC. E perceba que o nome muda também, né? Eu tenho owner, tenho contributor, tenho reader, porque aqui eu estou falando do quê? Permissionamento a recursos. Então, aqui a gente muda de figura, são outros modelos de permissionamento. E aqui eu estou falando diretamente, né, da minha conta em cima dos itens tradicionais. Quais que são as regras? Eu posso trazer quaisquer uma delas em cima destes recursos. Desde a minha subscrição, venho para o Resource Group, venho para os meus recursos em separado. Então perceba que abaixo, né, do meu tenant, por exemplo, né, estou aqui mostrando o meu Active Directory, eu tenho, né, o meu Global Admin, o meu usuário com acesso elevado, né? E aqui eu já tenho as minhas regras de RBAC. Então, pessoal, quando a gente fala sobre os nossos usuários do AD, permissionamento lá, nós estamos falando a nível, né, do nosso Active Directory. E quando nós falamos de RBAC, nós estamos falando exclusivamente do acesso aos recursos. Então, independente da minha permissão no AD, eu preciso ter uma permissão também aqui em termos de RBAC para que eu consiga executar as funções. É super importante a gente entender essas definições para não fazer confusão. E dando continuidade, nosso próximo item são as funções do RBAC. Vamos só recapitular o que eu já tinha comentado antes. Por exemplo, começando pelo owner, né? Quais são as permissões daquele que é dono de tudo? Bom, ele vai ter acesso a todos os recursos e o item-chave ele delega acesso a outras pessoas. Então aqui a gente vai ter uma questão de propriedade total dentro daquele escopo ou recursos determinados. Eu posso, por exemplo, ser o owner de um resource group e não ter acesso em outro. Isso é evidente. Eu posso ser o contributor em um grupo de recursos e não enxergar o outro.
tranquilamente. Assim como eu posso ser reader de toda a subscrição e, obviamente, apenas como reader eu não vou conseguir fazer nada, vou conseguir apenas ver. Então, aqui nós temos esses itens e a parte do User Access Administrator, aqui seria mais um exemplo onde nós estamos falando sobre o acesso de um usuário, e ele fazer apenas a gerência. Conforme eu havia comentado, nós temos uma série de regras prontas de RBAC e a gente pode atribuir elas, né? Um usuário pode ter uma regra para um determinado recurso, uma outra regra para ele também atribuir de outro grupo de recursos. E sobre isso, é claro que em determinados momentos, né, dependendo do tamanho da subscrição, isso também pode dar um pouco de trabalho. Mas até é um dos itens que nos ajuda, por exemplo, quando nós temos subscrição, né, para cada setor, subscrição para cada modelo de trabalho, uma subscrição, por exemplo, para dev, para QA, para produção. Assim, eu posso dar permissões mais elevadas dentro daquele nicho, né? Mas também eu vou ter a questão do billing já também mais rastreada. É importante a gente ter, né, um modelo de gerenciamento eficiente, é claro, mas é importante também que isso seja feito desde que o ambiente começou, porque colocar a casa em ordem às vezes dá mais trabalho que refazer tudo, dependendo do tamanho da bronca. Mas é muito importante agir com responsabilidade. Lembre-se, dar permissões demais pode gerar problemas demais. E agora vamos para o portal olhar um pouco melhor sobre como funcionam essas atribuições de função para que você se dê super bem no seu teste. Bora lá! Agora sim estou dentro do portal e vamos ver como que funcionam essas questões das permissões de RBAC. Bom, o que eu havia comentado anteriormente, nós podemos dar as permissões em nível de subscrição, resource group ou item diretamente, né, indo naquele item e dando a permissão. Bom, eu vou olhar primeiramente aqui na minha subscrição. Vou buscar ela aqui. Eu tenho uma única subscrição aqui nessa assinatura. Eu venho em Access Control, né, no IN, e aqui adicionar Role Assignment, ou seja, dar a permissão para alguém. Perceba que aqui a primeira que aparece já é de owner. Então, owner, contributor, reader e depois, pessoal, se você avaliar aqui, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom. Se a gente puxar para cá, olha o tamanho da barrinha, é muita, muita coisa aqui de permissão. Por isso que eu comentei, nós temos muitas permissões prontas que a gente pode utilizar, mas, claro, dentro de um contexto onde você precise criar um permissionamento à parte com algum item ou itens muito específicos, sinta-se à vontade para criar, não tem problema nenhum. Mas se eu fosse, por exemplo, dar, né, o permissionamento de owner para alguém, vou clicar aqui, avançar, e aqui perceba como ele tem aqueles itens, ó, usuário, grupo ou service principal. Aí eu vou selecionar o membro. Então, ele já mostra aqui para mim todos os usuários e grupos que eu tenho lá no meu AD. Então, aqui seria onde eu poderia colocar, por exemplo, aqui, né, uma pessoa, eu vou dar esse permissionamento aqui, vou avançar e ele já está dizendo o escopo, ó, toda a subscription para esse usuário. Aqui ele vai fazer um review assign, mas eu não vou dar esse permissionamento aqui, eu só queria mostrar para vocês como funciona a nível de subscription. Agora eu vou ir no Resource Group aqui que eu tenho. Acho que eu tenho aqui a Z104. Deixa eu dar uma olhadinha. Tem uma máquina que está desligada, mas não tem problema. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que tá as permissões dela. Mesma coisa. Vem aqui no IN, vem o Role Assignments aqui para a gente fazer a consulta. E não tem ninguém de usuário, só tem eu aqui novamente herdando. Então, nesse caso aqui, eu vou adicionar um role assignment, vou colocar como contributor um usuário aqui apenas para essa máquina. Isso que é importante frisar, para vocês verem como ele não herda, eu estou dando acesso diretamente no recurso. Então, eu vou selecionar esse carinha aqui, no admin do Azure, apenas este. Vamos dar no Next. Ok. A subscrição vai trazer o número da minha subscrição, Resource Group, AZ104, Microsoft Compute, Virtual Machine, Machine, ou seja, para a máquina que está dentro desse Resource Group. Vou dar um review mais assign, ele vai levar um tempinho aqui. Ok, já terminou. Aqui já apareceu na guia de contributor ou usuário que eu acabei de adicionar. Agora vamos fazer o seguinte: eu vou voltar aqui no Resource Group, mesma coisa, Access Control, IAM, Role Assignment. Vamos olhar as permissões.
aqui no contributor não está o nosso usuário. Por quê? Porque ele é contributor naquele grupo. Agora vamos fazer diferente. Aqui eu vou adicionar nessa role como contributor também e vou pegar um outro usuário lá do meu grupo. Vamos ver. Eu tinha adicionado o admin do Azure, vamos colocar o Aspira aqui para ser o nosso usuário. Então, o Aspira vai ser o nosso contributor a nível de Resource Group. Então, vamos dar um next aqui, é a mesma coisa, ele vai fazer a leitura da subscrição, traz o nome dela, Resource Group, e ele para em AZ104, ou seja, aquele ali é o nível do meu permissionamento. Vou dar um review mais assignment, vou esperar ele finalizar aqui, ok. Já apareceu aqui que o Aspira é um contributor deste recurso. Então, neste caso, eu vou voltar na máquina que está lá dentro do Resource Group, volto no IAM, que é a permissão, role assignment novamente e olha só, aqui no contributor eu encontro o admin do Azure e o Aspira. E aqui no Aspira, perceba, ele é a partir do Resource Group e ele está herdando, ou seja, ele veio do permissionamento. Aqui que é interessante a gente frisar. Se eu trago a permissão a nível de subscrição, vai valer para tudo que está ali dentro. Se eu trago a permissão a nível de Resource Group, vale para tudo que está ali dentro. E se eu coloco somente no recurso, ele não propaga para outros recursos. Isso que é essa questão de permissão literalmente por fatias, né? Eu vou dando a permissão aonde eu quero e eu posso ter níveis diferentes. Eu posso ter um nível de reader num resource group, de owner em outro, e isso vai ser conforme a necessidade dentro da empresa. Administre com moderação as permissões, saiba diferenciar as permissões em nível, isso é muito importante na prova, e é claro, no dia a dia você vai ser testado com isso, com certeza. Pessoal, assim nós encerramos a nossa sexta aula do nosso curso AZ104. Obrigado pela sua presença e no nosso próximo vídeo eu vou estar trazendo a primeira sequência de questões para que a gente venha revisar o conteúdo dos módulos 1 e 2 e garantir que o seu conhecimento está afiadíssimo para fazer a sua prova. Então, eu te espero no nosso próximo vídeo. Até lá!